Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Alguns devem ter visto quando a gente anuncia, né? A gente coloca nas nossas redes sociais, alguns devem ter estranhado o tema que a gente vai falar sobre o paraíso perdido hoje. Então, a gente vai se embasar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, e também um pouquinho do capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Essa questão do paraíso perdido, e a gente vai tentar falar sobre esse paraíso perdido e sempre comparando com o reino de Deus, que Jesus fala muito, né, no Evangelho, a respeito desse reino de Deus ou reino dos céus. Então a gente tem informações desde muito tempo, desde o tempo de Moisés, que foi a primeira revelação, quando ele nos trouxe os 10 mandamentos e as leis mosaicas que a gente chama. Depois veio Jesus, que é a segunda revelação, desfazendo todo aquele Deus punitivo e aquele Deus que a gente deveria ter medo, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela vem, e ela não é, se a gente for pensar, ela é uma doutrina jovem, porque ela não tem 200 anos ainda, tem 166, né? E ela vem para tirar esse véu que tinha a respeito de muitas coisas e que nos fizeram acreditar durante tantos anos. Inclusive, nos amedrontaram. E assim, eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, porque muitos de nós crescemos com essa ideia do Adão, da Eva, do paraíso perdido, do fruto proibido, e a gente aprendeu isso desde pequeno. E eram verdades para nós, que até certo ponto a gente pensa, nossa, mas então não era assim. Mas a doutrina espírita, ela se embasa na ciência. Ela anda sempre junto com a ciência. É um tripé, né? Religião, ciência e filosofia. Então, algumas coisas não podem ser divulgadas e aceitas se não tiver um embasamento científico. E é por isso que a doutrina espírita fala tanto da fé raciocinada, que a gente precisa sempre pesquisar, que a gente precisa estudar e se embasar na ciência. Bom, a dona Celuí falou um pouquinho na segunda-feira passada, quem estava aqui, a respeito da lenda de Adão e Eva. E ela deixou bem claro para nós que é uma lenda, que é um mito. Ela falou detalhadamente sobre o que cada figura dessa lenda, o que cada alegoria simbolizava. A questão da serpente, né, do próprio Adão, da Eva, da maçã, né, do fruto proibido, o que cada um simboliza. Então, quem não estava aqui, depois vai lá no YouTube, dá uma passadinha e assiste a palestra dela da semana passada. Mas só para a gente retomar que ela já tinha falado sobre isso, então o que a doutrina vai nos trazer a respeito dessa lenda? Para isso, a gente vai saber que isso foi falado, a parábola da criação, ela foi falada lá no Antigo Testamento, na Gênesis mosaica, né? Então, Moisés, atribui-se a Moisés os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Alguns teóricos falam que não, que Moisés não escreveu os 5, que ele escreveu só o primeiro, que é a Gênesis. Mas a Igreja Católica aceita que sim, que foram os 5 escritos por Moisés. O primeiro livro do Antigo Testamento é justamente a Gênesis, que fala da criação. Depois tem Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. São esses 5 os primeiros livros, que é o Pentateuco bíblico, que inclusive os judeus aceitam só esses 5 como sendo verdadeiros. Para eles, essa é a Torá. Já ouviram falar, né? Que os judeus seguem a Torá. São esses 5 livros. Lá, nessa Gênesis bíblica, no capítulo 2, então, Moisés nos conta essa parábola da criação, que a dona Celuí nos descreveu aqui semana passada, onde fala que Deus criou o Adão e depois de uma costela de Adão criou a Eva, e que eles estavam nesse paraíso, no jardim do Éden, né? Que é uma metáfora, e que aí Eva ficou tentada. Tudo isso, Kardec vai nos dizer aqui nessas 2 obras básicas que a gente vai embasar a nossa palestra, que são a Gênese e o Livro dos Espíritos. Tudo ele vai nos mostrando aqui, e a gente vai ver o quanto cada símbolo desse tem importância, para que a gente possa entender a real história. Da onde vem a palavra Gênese? Ela vem do grego Gênesis, que significa uma força produtora, um princípio, uma fonte de vida. Geração, criação, origem, nascimento. Tudo isso significa Gênese. É da onde que vem. E é muito importante que a gente consiga ter essa lucidez de saber de onde que nós viemos. Nós que já nos consideramos espíritas, nós precisamos ter esse entendimento. Principalmente nós que estamos aqui estudando, para que, se a gente for questionado, a gente possa ter, né, bagagem para responder. Essa lenda que a gente vem trazendo junto conosco há tantos anos, muito se deve ao fato de que algumas religiões, não estou falando aqui só do catolicismo, algumas religiões cristãs, elas meio que necessitam fazer com que os seus fiéis tenham um certo medo. E se a gente for pensar em Moisés, lá no tempo dele, realmente ele precisava disso, porque tinha tanta gente só para ele liderar. Então, sim, tinha aquela questão do olho por olho, dente por dente, que do mesmo jeito que se fazia, iria se receber. Então, lá poderia ser aceito. Mas depois vem Jesus nos dizendo que não. Que se nos baterem numa face, a gente tem que oferecer a outra. E desmistificando essa questão do Deus punitivo. De que Deus não castiga ninguém. E aí vem a doutrina nos falando da lei de ação e reação, que nós plantamos e colheremos. E é a coisa mais sensata que tem. Então a gente precisa enxergar esse Deus não de uma forma punitiva, jamais. E também uma coisa muito importante é para que a gente também deixe de enxergar Jesus crucificado. O Márcio esses dias vinha falando sobre isso aqui numa exposição dele. Que a gente vê muitas igrejas. Ainda lembro que o Márcio falou assim, já pensou que coisa mais triste para uma mãe ou para um pai que perde um filho? Toda vez que tem o aniversário da morte daquele filho, ficar vendo a imagem do filho morto. Então a gente precisa descrucificar Jesus. Bom, para isso que a gente vem falando e vem estudando a doutrina espírita, e a gente vai então entender um pouquinho sobre qual é essa relação desse reino de Deus e esse paraíso perdido. Esse livro, a Gênese, ele faz parte, então, do Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros que foram escritos, né, codificados por Allan Kardec. Inclusive, nós sabemos, porque está escrito nas obras,
Eu acho que é na própria Gênese que está escrito, no começo, que esses livros e todo esse material, ele já estava pronto há muito tempo na espiritualidade. Mas a humanidade não tinha maturidade para entender, nem para aceitar, nem para compreender. Às vezes a gente fica se perguntando se a gente tem já essa maturidade, né? A Gênese fala toda a questão do processo de criação do universo, né? Da nossa galáxia, onde estamos inseridos, nós, planeta Terra, que é uma coisinha tão pequenininha e a gente se acha grande. Mas a gente vai se embasar para falar sobre o nosso tema no capítulo 11 da Gênese, onde Kardec explica a Gênese espiritual, não a Gênese material. Quem quiser ler um pouquinho sobre a Gênese material, ela é o capítulo anterior. Então, a Gênese espiritual explica toda essa transição dos espíritos até agora, onde nós nos encontramos. No item 35, onde ele fala sobre as emigrações e as imigrações dos espíritos. Então, ele explica assim, que nos intervalos de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. O que é a erraticidade? Às vezes isso aqui é entendido de forma equivocada. A erraticidade é o local onde os espíritos que desencarnaram, que não estão mais na carne, ficam esperando até a sua próxima encarnação, até quando eles forem voltar para a carne. Por que o termo erraticidade? Porque sim, são espíritos errantes, como somos todos nós. Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se inclinam incessantemente, uma para a outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. Olha só o que Kardec fala aqui, é o estado normal. Não tem nada de extraordinário nisso. O tempo todo estão emigrando e imigrando espíritos do mundo corpóreo para o mundo espiritual e vice-versa. E esse é o estado normal das coisas. Aí, já no item 37, ele já fala sobre outra situação, que essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo se opera igualmente entre os mundos. Aqui ele já está falando, então, de outros mundos. Antes ele estava falando só do planeta Terra com o mundo espiritual. Agora aqui ele já está falando sobre outros mundos. Por isso eu falei que também entrava um pouquinho no capítulo 3 do Evangelho, que fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus falou isso, ele não estava falando de morada física, né? Templo religioso, igrejas, templos, enfim. Estava falando de moradas cósmicas mesmo. E por que ele está falando aqui que existe essa troca entre mundos? Aí depois, no mesmo item, mais para frente, ele diz: novas raças de espíritos vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Como assim? Nós estamos falando tudo isso aqui, pessoal, para explicar o símbolo da figura do Adão dentro da Gênese. Então, aqui, Kardec está afirmando que novas raças de espíritos vêm para se misturar com as raças que já existiam. E aí, na questão 38, ele vai falar especificamente sobre a raça adâmica.
Já ouviram falar sobre isso? Raça adâmica. Por isso essa palavra adâmica, porque se remete a Adão, que foi um símbolo, foi uma figura que foi usada lá na Gênesis bíblica, que na época nós não tínhamos condições de compreender, e foi colocado com toda aquela alegoria. Então aqui ele está falando que, segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, uma dessas colônias de espíritos vindos de uma outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por esta razão, chamada raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra estava povoada, desde tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus. Então nós acreditávamos que Adão foi o primeiro habitante, tipo isso há 6.000 anos. Então antes não existia nada. Aqui Kardec está nos dizendo que a Terra já era habitada há milênios, há bilênios. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a precederam sobre a Terra, era com efeito mais inteligente. E foi ela que levou todas as outras ao progresso. Aí aqui eu acho que é interessante a gente dar um exemplo. Que a gente já vai entender quem foram esses caras que vieram trazer esse progresso para a Terra. Mas assim, se a gente for pegar uma coisa palpável, como o exemplo das pirâmides do Egito. Se tu pegar para ler a respeito da construção das pirâmides, a ciência vem estudando há muito tempo e não existe nada ainda até hoje que diga, não, foi assim que foi feito. Não existe nenhum estudo científico definitivo a respeito da construção das pirâmides do Egito. Elas foram construídas há 3.000 anos antes de Cristo, certo? Então seriam 2.000 e poucos anos, 5.000 e poucos anos atrás. Quem que tinha conhecimento naquela época, 5.000 anos atrás, em termos de matemática, de física, de arquitetura, de engenharia, para construir aquilo, da forma como foi feito? Perfeito. Se não fossem inteligências que não éramos nós que estávamos aqui ainda de 4 pés naquela época. Outro exemplo, a civilização dos Incas e dos Maias, né? Machu Picchu, né? Que fala. Quem conhece ou quem já viu todas as imagens sabe que ali também não tem explicação, se não for uma inteligência diferente que construiu. Os caras fizeram todas aquelas ruínas, né, e aquelas montanhas lá, tudo baseado nos astros. Uma coisa que não tem explicação. Então, quem que fez? E ainda na Gênese, para a gente fechar aqui a questão da Gênese, no item 43, Kardec fala da doutrina dos anjos caídos e do paraíso perdido. O tema da palestra é o paraíso perdido, né? Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Então, como que um mundo, tô falando, vamos pegar de exemplo o planeta Terra, ele progride fisicamente pela elaboração da matéria. Que matéria? Os átomos, os minerais, a vegetação, a natureza, quando a gente parar de poluir, enfim, todas essas coisas materiais. E como que o mundo progride moralmente? Pela evolução dos espíritos que habitam esse mundo, que somos todos nós. Neles,
nesses mundos mais adiantados, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta. Então não adianta nós só ficarmos inteligentes. Não adianta a tecnologia dar um salto em progressão geométrica e a gente ficar Lembra que a gente estudou na escola PG e PA, né? Que uma vai saltando e a outra vai indo devagarinho. Não adianta. Então, pois, quando um mundo chega a um de seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia dos mundos, mutações se operam na sua população encarnada e desencarnada. E é então que ocorrem as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, serão um entrave para o progresso moral. Uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Por isso, eles serão excluídos e enviados para os mundos menos avançados. Então tá aqui o mito da expulsão, gente. A lenda nos conta que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles não souberam aproveitar. Eles não souberam resistir às tentações. E nós? Nós sabemos? Mas aqui a ciência está nos dizendo que os mundos progridem. E a doutrina espírita é a que mais entende e que se assemelha, por exemplo, à teoria que a ciência aceita até hoje, que é a teoria do Big Bang, da criação do universo e como que tudo era energia concentrada e de repente se expandiu e aqueceu e resfriou. Isso está tudo escrito aqui também, ó, na Gênese material, antes da Gênese espiritual. Então aqui está explicado qual que é essa expulsão do paraíso perdido. O espírito que não se emendar aqui, e a Terra está passando pelo processo de regeneração, e não tem a gente querer que passe ou não passe, está passando. Quem não quiser acompanhar essa evolução vai ser excluído. Aqui está o mito da expulsão. E ainda, para confirmar tudo isso, aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 114, 115 e 116, para que a gente possa entender assim, tá, mas que tipo de espírito? Quem que pode acompanhar essa evolução? Quem que não pode? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Né? Deus vai escolher alguns? Como que vai ser? Aqui, na questão 114, Kardec pergunta assim, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Essa parte aqui do Livro dos Espíritos é a que fala da escala espírita, né? Quais são os tipos de espíritos imperfeitos, depois os puros e tal, e é uma escala. São degraus, não tem como a gente pular daqui lá para cima. Na 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa resposta aqui que os espíritos dão já faz um tempinho que a gente vem falando aqui nas exposições. Então, alguns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. E ainda na 116,
Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Ó, aqui, só com essa pergunta e com essa resposta, que é bem curtinha, a gente já vai desmistificar mais um mito. Então, alguns vão permanecer perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Então, não existe a questão das penas eternas, de que aqueles 2 filhos foram banidos e dali para frente eles não podem mais se melhorar. Não existe. Quando a gente falou ali na parte da Gênese que ordens de espíritos vieram se misturar aos espíritos que já existiam, algumas vezes foi falado aqui nas doutrinárias sobre os exilados de Capela. Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, mas a gente já deu algumas pinceladas aqui, né? Então, para quem se interessa nessas obras, Emmanuel falou sobre esses exilados no livro A Caminho da Luz, que é um livro de 1939. E depois tem um livro que fala só sobre isso, que é um livro de Edgar Armond, de 1949 daí. Que o nome do livro é Os Exilados de Capela. Resumidamente, o que se diz? Que esse planeta chamado Capela chegou no grau máximo de evolução. E na época, mas isso milhares de anos antes, né, de nós. E na época, alguns espíritos que moravam nesse planeta e que não quiseram participar da evolução dele, foram convidados gentilmente. Não foram convidados, não, eles foram exilados. O que significa exílio, pessoal? Exílio é quando você não pode mais fazer parte daquele grupo onde você está, seja num país, seja num município, né? Você é exilado e não pode voltar. E aí eles vieram para o planeta Terra. É por isso que eu estava falando da questão da construção das pirâmides, né? Dessas civilizações que muito tempo atrás já tinham uma inteligência superior ali, enquanto nós éramos primitivos. E eles se misturaram a nós para trazer toda essa inteligência. Eles eram espíritos endurecidos na questão do bem, porque queriam ainda permanecer no mal, mas eram inteligentes, porque o planeta deles já estava num grau muito mais adiantado. E aí eles vieram para contribuir conosco nesse sentido. E tiveram a chance de ir trabalhando em benefício próprio também, né? E com o passar das reencarnações, alguns voltaram, puderam voltar para o seu planeta. No livro diz que alguns ainda continuam aqui, porque não quiseram se melhorar. E, para concluir, eu preciso falar dessa última questão do Livro dos Espíritos, para fechar esse assunto, do paraíso perdido, do reino de Deus e das penas eternas e dos anjos que seriam anjos caídos, né, que estariam condenados a viverem sempre num lugar inferior. Kardec, vocês sabem que ele era um educador, ele era discípulo de Pestalozzi. Então, é muito bonito de ver quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho nas obras, e a gente começa a ler e pesquisar e se aprofundar, a didática dele, a pedagogia de Kardec, é de ficar encantado, né? Então, ele abre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, né? A gente já tinha falado isso aqui uma vez. Então, cada um trata de um assunto. A primeira pergunta, ele é todo baseado em perguntas e respostas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para quem já leu um pouquinho dele, deve saber. Kardec pergunta assim, ó, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, que é Deus?
E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E depois de todo o livro, onde ele fala do mundo dos espíritos, que é o livro 2, onde ele fala das leis morais, que é o livro 3, tudo aqui dentro, onde ele fala das esperanças e das consolações, que é o livro 4, na última pergunta ele retoma essa primeira, como quem diz assim: bom, então se vocês já entenderam tudo que está aqui, porque, gente, aqui tem resposta para todas as nossas perguntas. Se vocês já entenderam, então a última vai retomar essa primeira, e aí ele pergunta assim, ó: bom, no meu livro é 1018, mas eu sei que tem algumas edições diferentes do Livro dos Espíritos, onde tem até a 1019. Mas é a última. E aí ele pergunta assim, ó: bom, então se Deus é o caminho de vocês, né, e é a causa de todas as coisas, aí ele pergunta: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? E chama atenção quando ele usa esse advérbio, né? Jamais. Porque ele poderia simplesmente perguntar: o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Não, ele pergunta: jamais? Como quem diz assim, a coisa está tão feia assim, né? E os espíritos dizem assim: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são o bem e a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Que a gente está sempre falando aqui que são os nossos principais inimigos. Então, não existirá reino de Deus, reino dos céus, enquanto houver orgulho e egoísmo. Sem chance. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Isso aqui também está aqui na Gênese, lá no capítulo 18, acho que é o último capítulo da Gênese, que fala que são chegados os tempos. Então aqui ele fala, ó: vocês já atingiram esse tempo. Isso aqui já foi dito. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento e para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados, que é o que nós já tínhamos falado. Não vedes, né? Olha só. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem, chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade, a figura não menos sublime do pecado original? Então, aqui está o mito. E agora a gente entende o que realmente quer dizer cada coisinha lá daquela lenda. Então aqui, ó, ele fala que a terra, quando for transformada, não vai ser como se fosse o paraíso perdido? E esse homem que chegou sobre a terra com todas as suas paixões, a sua inferioridade, que somos todos nós, não está em nós o pecado original? Os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que a gente tem tanta dificuldade em se desfazer de coisas tão simples, como falar mal do outro, como reclamar das coisas, sendo que a gente tem tanta coisa boa para agradecer. Não está aqui o nosso pecado original? Então, eu agradeço por vocês terem prestado atenção. Espero que eu tenha me feito entender. Foi um tema difícil,
que a dona Celoí me passou. Eu achei difícil para compreender, para estudar. Espero que eu tenha me feito entender. Fiquemos todos na presença de Deus e de Jesus. Muito obrigada, que assim seja.